alguém pode viver sem Deus? Querido, é possível alguém viver sem Deus. Sabe como? Excluindo Deus dos seus planos. Excluindo Deus de ouvir o que Ele pensa a respeito daquilo que nós vamos fazer ou não. Excluindo Deus das nossas escolhas, excluindo Deus do nosso estilo de vida. Porque olha, Deus não nos exclui, amém? Não. A Bíblia diz que Deus nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Mas pode algum de nós abandonar ao Senhor? É claro, amados. E como que nós vamos fazendo isso? Na medida em que nós vamos vivendo, a maneira como nós vamos escolhendo viver a nossa vida, é que vai determinar se o Senhor de fato é o que nós precisamos, ou se Ele está ainda para nós como se fosse uma opção na nossa vida. Então sabe, querido, se você não sabe por onde começar a tomar uma decisão, eu quero te ensinar hoje. Comece declarando e vivendo essa verdade: sem o Senhor eu não vou tomar nenhuma decisão boa. Porque essa é a verdade. Quantos de nós aqui, irmãos, quantos de vocês, quantas vezes eu tomei decisões, fiz escolhas que aparentemente pareciam as melhores. Você já recebeu aquela proposta que você fala assim: só pode ser de Deus, porque era o que você queria, mas no final você descobriu que não era? Querido, isso já aconteceu comigo. Você sabe por quê? Porque os nossos olhos, eles se enganam muito fácil. Às vezes uma proposta, uma situação na nossa vida parece tão favorável, e Deus quer intervir, Deus quer mostrar para nós e falar: olha, você está vendo aqui, mas sou eu que vejo lá adiante. Então, querido, olha, se você quer de fato viver uma vida que faça diferença aqui nessa terra, em primeiro lugar, que você escolha que Jesus seja o primeiro na sua vida. Vai tomar uma decisão, consulte a Ele primeiro. Ainda que você acha que você sabe o que fazer, porque graças a Deus, Deus te fez inteligente, amém? Deus te fez inteligente, querido. Deus te fez dotado de capacidades. Você vê que o ser humano, irmão, às vezes sempre quando eu entro no avião, eu não consigo não pensar em outra coisa. Eu falo: meu Deus, realmente Deus deu inteligência para o homem. Como é que esse trem pesado desse jeito? Fica aqui, para, desce, leva gente, busca gente. Irmão, não é impressionante? E tantas outras coisas, sabe o que é isso? Deus deu inteligência para nós. Mas sabe o que Ele quer comigo e com você? Que a nossa inteligência não venha nos tornar independentes dEle. É aí que está. Você vai estudar? Estuda. Mas não deixe o seu estudo te tornar independente de ouvir a Deus. Você vai trabalhar, vai ser bem sucedido? Seja, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas que o sucesso não venha ser o seu maior fracasso. Você sabia que tem pessoas que o sucesso é o maior fracasso delas? Porque o sucesso leva elas à independência. Às vezes, quantas pessoas a gente vê bater no peito e dizer: eu consegui, eu cheguei até aqui, foi com meu esforço. Ah, é? Se Deus não te chamar amanhã, você não levanta, querido. Se Deus não me chamar pelo nome, eu costumo dizer, a gente é tão prepotente, tem hora que a gente jura que é o despertador da gente, que acorda a gente, irmão. Eu preciso te desiludir, não é seu despertador que te acorda não, irmão. Quem te acorda é Deus, que fala: meu filho, minha filha, levanta, bora viver mais um dia. É hora de você vencer, é hora de você romper, é hora de você continuar vivendo as minhas promessas. Irmãos, é por isso que tem gente que dorme e não acorda. Por quê? Porque naquele dia Deus não chamou o nome dele. Não para esse plano, mas chamou para o outro. É por isso que Jesus volta todo dia para alguém. Todos os dias que alguém morre, e várias pessoas estão se encontrando com Jesus agora nesse momento, é porque Ele as chamou para o outro plano. E sabe, querido, eu quero ministrar uma palavra com você. Já estou ministrando essa palavra aqui porque eu quero falar para você sobre o privilégio de nós podermos orar. Sabe o que eu vejo que é mais lindo na oração, irmãos? Que a oração é para todo mundo. Diga comigo: a oração é para todos. Irmãos, tem igreja que não é para todos. Tem lugares que não é para todos. Tem situações que não cabe todos. Tem sistemas religiosos hoje que não cabe todos. Que não cabe, que você não vai se adaptar. Mas sabe o que é maravilhoso? A oração é para todos. A oração é para o rico, a oração é para o pobre, a oração é para o branco, a oração é para o negro, a oração é para aquele que tem, a oração é para aquele que é, a oração é para aquele que não é. E sabe, às vezes quando a gente chega num lugar como esse aqui, porque eu já vivi isso, às vezes a gente chega em ambientes que a gente pensa que a gente é o pior de todos.
onde a gente se sente indevido, onde a gente parece que não se encaixa, mas a oração sempre vai te dar um lugar no coração do Pai. Independente se você se sente aceito no ambiente ou não, a oração sempre vai elevar o seu nível, estar mais próximo de Deus. Sabe o que eu quero compartilhar com você? É um versículo tão lindo que fala tanto ao meu coração, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, no verso 1. Irmãos, eu acredito que essa é uma oração, é um pedido que a gente tem que fazer constantemente. Constantemente nós temos que estar falando isso com o Senhor, demonstrando esse tipo de humildade, porque olha, não importa quanto conhecimento você tenha nós nada sabemos perante Deus, irmãos. Tudo que você acha que você sabe, tudo que eu achar que eu sei, é pequeno, é raso diante de Deus, e Ele sempre vai querer nos ensinar. Olha o que diz essa palavra. E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, estando ele quem? Jesus. Irmãos, quem estava orando? Jesus. Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos pediu ele algo. Quando Jesus terminou de orar, tinha alguém esperando ele acabar de orar e fez esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, eu não sei se você consegue ver essa beleza toda que eu vejo nesse versículo, mas eu aprendo tanto com essa palavra. Jesus estava orando, Jesus estava falando com o Pai, e quando ele termina de orar, alguém humildemente, um dos seus discípulos faz um pedido para ele e fala: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensine a falar com o Pai como o Senhor fala. Irmãos, aqui isso mostra que aquele discípulo entendeu a importância da oração. Que todos querem seguir Jesus e sabem, e todos que querem seguir a Cristo sabem que a oração é parte essencial da vida de um discípulo. Não existe ser discípulo de Jesus sem uma vida de oração. Não existe ser um imitador de Cristo se a gente não levar a sério. Entretanto, meus irmãos, poucos oram e muitas vezes quando ora, parece que estamos lutando para expressar algo para Deus. Constantemente parece uma luta. E embora possa parecer, irmãos, que é uma expressão confortável da nossa fé, eu não sei você, mas para muitos a oração é como um castigo. Para muitos a oração é como uma pena que você tem que pagar. Eu tenho que orar. E quando eu olho esse discípulo, quando eu vejo esse pedido, eu vejo um pedido carregado de tanta humildade, de tanta simplicidade, como alguém que viu a importância do que estava sendo feito. Os primeiros seguidores de Jesus, sabe o que eles faziam? Observavam os seus hábitos. Será que nós temos observado os hábitos de Jesus? Será que nós temos observado como Jesus age, como Jesus procede, para que nós venhamos fazer esse pedido aqui? Você tem observado como Jesus perdoa? Você tem observado como Jesus acredita nas pessoas? Você tem observado como Jesus serviu? Você tem observado como Jesus foi generoso para você e eu pedirmos: Jesus, me ensina a ser generoso como o Senhor é? Ou Jesus, me ensina a perdoar como o Senhor perdoa? Ou Jesus, me ensina a ser humilde como o Senhor é? Aqueles discípulos, eles viram frequentemente Jesus orar num lugar deserto. Ele falava com o Pai em qualquer lugar que ele estava, porque a oração para Jesus não era um castigo, a oração para Jesus era algo essencial. E quando eu vejo os discípulos falarem isso, observar essa prática de Jesus, nós vemos aqui que diz que numa dessas ocasiões, Jesus ele desejava se comunicar com Deus, e os discípulos então viram e falam, um dos discípulos fala: Senhor, nos ensine a orar. Irmãos, quantos de nós estamos tentando ter uma vida de oração do jeito que a gente acha que tem que ser? Quantas vezes você está tentando ter uma vida de intimidade com Deus, do seu jeito, na força do seu braço, e os discípulos ensinam que nós devemos pedir ao Pai para nos ensinar.
Talvez você está tentando conhecer mais a Deus e está indo do seu jeito. Talvez você está tentando ter mais intimidade com Deus. Talvez você está tentando refrear a sua língua do seu jeito. Está tentando às vezes ser mais comedido. Está tentando ser mais paciente. Está tentando ser alguém mais sábio, mas do seu jeito. E esse discípulo nos ensina. E sabe o que Jesus fez, amados? O mais interessante. O discípulo pediu e Jesus ensinou. O discípulo fez esse pedido e Jesus nos ensinou como orar. Jesus ensinou, Jesus correspondeu, porque a Bíblia diz que Jesus orava frequentemente, constantemente Jesus orava, e quando aquele discípulo pediu, Jesus concedeu. Sabe o que isso me ensina? Muitas coisas que nós não temos, não é porque Deus não quer dar, é porque nós não pedimos. Existem coisas na sua vida, existem experiências que Deus quer te dar, que Deus quer me dar. Ô irmão, eu reconheço que tem coisas que eu tenho que eu nem pedi para o Senhor, você também? Tem muitas coisas que Deus me deu que eu nem pedi, sabe o que é isso? Graça, misericórdia. Mas tem coisas que Ele, como um pai, anseia ouvir de mim e de você. Vocês que são pais e mães, e aí que já tem os filhos de vocês por perto, sabem que tem coisas que vocês anseiam ouvir da voz dos seus filhos, sim ou não? Tem coisas que vocês anseiam, você sabe que eles precisam, mas vocês anseiam ouvir para ver o comportamento deles. E sabe, essa oração, esse pedido deles, Jesus vem com todo o amor e ensina para eles na palavra que diz, ele fala, olha, então tá, vocês querem aprender? Então vocês vão orar assim. Quando vocês começarem a orar, vocês vão falar, Pai nosso que está no céu, não é assim? Que mais? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmão, olha como que essa resposta de Jesus, desse pedido que o discípulo fez, ela é uma resposta tão completa. Porque Jesus não só ensinou os discípulos a orarem, mas Ele ensinou os discípulos a acessar um lugar de intimidade no coração do Pai. Aqui Jesus está dando uma orientação sobre nós curarmos o nosso coração com relação à paternidade. Irmão, você concorda comigo que Jesus podia ter falado qualquer outra palavra para começar essa oração? E como é que Ele ensina? Qual que é o nível que você deve chegar para falar com Deus? Como um Deus que está distante? Como aquele Deus perverso, aquele Deus mau, aquele Deus que oprime? Não, Pai nosso. E olha que interessante, por que Pai nosso e não meu Pai? Porque a oração é para todos. Ele não te ensinou a orar, meu Pai, mas Ele diz Pai nosso. Por quê? Porque qualquer um que invocar o nome do Senhor será ouvido por Ele. Qualquer um que chamar pelo nome do Senhor será ouvido por Ele. E Ele, através dessa oração, Ele nos ensina a reverenciar e glorificar a Deus. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Ele ensina que nós devemos reverenciar e glorificar ao Senhor. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos como no Antigo Testamento, tantos homens e mulheres que entenderam isso e que oraram a Deus, que clamaram por Ele, entendendo que a oração é uma ferramenta para que você venha conhecer mais de Deus. Nessa oração Jesus mostra que nós devemos buscar a vontade dEle. Lembra da decisão que eu falei para você no início? Ele ensinou aos discípulos, quando vocês orarem, vocês têm que buscar a vontade de Deus e não a de vocês. Qual que é a palavra que Ele diz? Venha o teu reino. É o nosso reino, irmãos? Não, é o reino de Deus.
Quando Ele ensinou os discípulos a orar, Ele falou, olha, a oração primeiro, você deve reverenciar e glorificar a Deus. Você deve ver Ele como seu Pai. Você deve ver Ele como seu provedor. Você deve ver Ele como aquele que quer você perto e não longe. Segunda coisa, você precisa entender que você precisa buscar a vontade de Deus e não a sua vontade. Irmão, o que faz mal para nós nunca é a vontade de Deus, mas é a nossa vontade tentando se sobrepor à vontade de Deus. Quantas coisas nós sofremos, porque estamos tentando interferir no que Deus está fazendo. Eu sei que você não consegue, mas você se machuca e eu também. Eu sei que os princípios não se quebram, mas somos nós que nos quebramos ao tentar quebrar os princípios. E isso por quê? Porque nós não estamos buscando que Deus nos ensine, mas às vezes a maior parte da vida da gente, a gente está tentando convencer as pessoas do que a gente acha que sabe. E é por isso que esse discípulo disse, Senhor, me ensina a orar. Sabe outra coisa que Jesus mostrou nesse ensino da oração? Ele falou, vocês precisam reconhecer a dependência de Deus para as necessidades físicas. O que ele ensinou? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que Jesus ensinou para aquele discípulo? Ele falou, as necessidades cotidianas de vocês precisam depender de mim. Querido, sabe o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a buscar de Deus quando a gente é desafiado com grandes coisas. Mas às vezes nas coisas cotidianas, a gente aprendeu a dar o nosso jeito e ir tocando a vida, empurrando com a barriga. Nas nossas vidas, no nosso cotidiano, o Senhor está dizendo, vocês precisam aprender a me reverenciar nas necessidades de vocês no cotidiano. Jesus praticou, Jesus ensinou, Jesus não nos ensina a ser materialistas, irmãos. Jesus nos ensina a viver por um propósito caro. Jesus nos ensina que nós devemos, não é exigir que Ele faça algo por nós, mas é depender, porque Ele sempre vai fazer o melhor para você. Você crê nisso, querido? Deus sempre vai fazer o melhor para você, ainda que você não entenda. Deus sempre vai fazer o melhor para você, ainda que doa. Deus sempre vai fazer o melhor para você, ainda que você não mereça, e eu também não. Ele sempre vai fazer o melhor para nós, porque Ele sim sabe o que é melhor para nós. Outra coisa que Jesus ensinou nessa oração, Ele falou, vocês precisam depender de mim para as bênçãos espirituais. Querido, Ele disse assim, olha, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Meu Deus, se a gente for parar para pensar na profundidade disso aqui, irmãos. Sabe o que Ele está me ensinando para nós? Ele falou assim, olha, e não nos deixeis cair em tentação. Irmãos, às vezes a gente cai na tentação de achar que quem sustenta a nossa vida espiritual é a nossa oração, é o nosso jejum. Essas coisas contribuem, mas quem providencia para mim e para você é a dependência das bênçãos espirituais que o Senhor traz para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você não precisa me responder. Se a sua vida espiritual e a minha fosse depender do quanto nós oramos, você estava aqui? Eu não estava não. Se a sua vida espiritual fosse depender do quanto você tem feito para Deus e pelo Senhor, querido, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque você e eu necessitamos do auxílio de Deus. Você e eu necessitamos e carecemos da graça de Deus. É Ele, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou, não virá tentação sobre vocês, que antes o Senhor não tenha dado o escape, a saída, o socorro para você. Sabe o que é isso? Dependa da provisão espiritual de Deus sobre a sua vida. Não é sobre o quanto você é bom, mas é sobre o quanto Deus é bom na sua vida. Deus é bom, querido. Deus cuida de você. Deus zela pela sua vida. Deus está te ensinando. Ele está querendo que nessa noite nós viemos fazer essa oração. Pai, me ensina a orar. Pai, me ensina a perdoar. Pai, me ensina a decidir. Pai, me ensina a depender. Irmãos, e nós conseguimos perceber isso na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente observa na palavra que os discípulos, será que os discípulos aprenderam o que Jesus ensinou para eles?
Vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver Atos capítulo 4, do verso 23 ao 31. Mostra uma situação onde Pedro está preso. Aonde ele está preso, Pedro e João foram perseguidos, passaram um tempo pela prisão, e por causa da pregação deles, eles foram ali jogados naquele lugar. Uma grande força de segurança estava armada naquele lugar. Só que olha aqui, os discípulos que Jesus ensinou, como é que eles estavam lá na prisão? De cabeça para baixo, sendo açoitados, eles estavam louvando, orando e adorando ao Senhor. Eles aprenderam bem ou não, irmãos? Esses mesmos discípulos que ouviram Jesus ensinar a orar, foram os discípulos que, através do poder de Deus, através das orações, através da manifestação da glória de Deus, mostra que eles entenderam o poder da oração, que é encontrado no poder daquele que ouve essas orações, que é o nosso Deus. Quando eles foram confrontados com as necessidades físicas, amados, da igreja em Jerusalém, os apóstolos reconheceram a importância desse serviço. Eles guiaram a igreja a não deixar a oração de lado. Eles disseram: olha, e quanto a nós, vamos aqui levantar os diáconos, para que eles cuidem das viúvas, para que eles cuidem dos órfãos. Só que agora, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles aprenderam a orar? Você acha que eles aprenderam a importância? Está em Atos 6:4, depois você pode ler. Quando os apóstolos estavam ali estabelecendo as prioridades, eles se levantaram e disseram: quanto a nós, não é certo que nós venhamos cuidar das outras coisas e venhamos ser displicentes com a oração e com a palavra. Querido, as outras coisas são importantes na sua vida? É claro que são. Só que esses discípulos aprenderam a orar com Jesus, aprenderam a priorizar a oração. Independentemente se tem pessoas necessitadas do nosso lado, nós temos que ajudar elas, nós temos que ter o cuidado sim com a viúva, com os órfãos. Mas os apóstolos cuidadosamente perseveraram nas suas vidas em oração e na palavra. Eles tinham aprendido bem a importância e a lição do exemplo que Jesus deu sobre o hábito de uma vida de oração. Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa humildade que esses discípulos tiveram. Quais são as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida para estar mais perto de Deus? Quais são os desafios que têm tentado calar a sua voz? Eu tenho certeza que se eu for perguntar para muitos de vocês aqui, os grandes feitos de Deus na vida de vocês vieram por meio de orações. As maiores conquistas que todos nós que estamos aqui tivemos, vieram por causa da prática da oração. Sim ou não? Eu sei, porque na minha vida foi. Só que existe uma luta muito grande para tentar calar a sua voz. Quantas pessoas vão começar a orar e logo o diabo começa a acusar, fala: mas você nem ora. Quem você está pensando que você é? Olha o que você fez outro dia, você está orando. É por isso que você precisa orar. Ninguém ora porque é bom. Ninguém ora porque não precisa orar. Ninguém ora porque é santo demais. Quanto mais orar, quanto mais nós fizermos essa prática, mais dependente nós vamos nos tornar. Amém, querido? Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu gostaria de conduzir você nessa oração e te dar um norte para você orar nessa noite. Te dar uma orientação para você orar. Que nós viemos orar exatamente essas palavras que aqueles discípulos disseram, que aquele discípulo disse. Não fala o nome do discípulo, diz que um dos discípulos fez esse pedido para Jesus: Jesus, me ensina a orar. O que você precisa aprender, querido? Qual é a prática que você precisa? É a oração? Você quer aprender a orar com Jesus de verdade? Você quer sair
dessa caixinha de religiosidade, sabe, que às vezes impõe que só quem ora, quem sabe falar palavras bonitas, só quem ora quem é espiritual. Não, ora quem é necessitado, querido. Ora quem realmente reconhece, ora quem depende, ora quem confia, ora quem não sabe, ora quem quer aprender. É esses que oram. A nossa oração, ela não muda a Deus, mas ela nos transforma por completo. A nossa oração não vai convencer a Deus, mas vai nos convencer de quem Deus é. É por isso que você tem que orar. Uma vida de oração traz para o nosso coração arrependimento que nenhuma outra prática traz. E essa é a mensagem que Jesus começou o ministério dele, não foi? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que você quer aprender hoje com Jesus? Você precisa tomar uma decisão, então fala com ele: Senhor, me ensina a decidir. Você quer aprender a orar como convém? Irmãos, eu entendo que quando nós aprendermos a orar com Jesus, o mínimo que nós vamos viver é o que Pedro e João viveram. O mínimo que nós vamos viver, irmãos, são coisas extraordinárias, são coisas sobrenaturais. Você pode ter certeza disso. Quero convidar você a orar nessa noite. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Abre seu coração com o Senhor, querido. Fala com Ele, fala: Pai, me ensina, porque eu estou cansado de fazer do meu jeito. Eu estou cansado, Senhor, de tentar da forma que eu achava que era. Eu já ouvi muitas coisas sobre oração, eu já ouvi muitas coisas sobre o Senhor, mas eu decidi que eu não quero mais viver a experiência dos outros. Eu quero viver com o Senhor aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero ter uma cabeça cheia de conhecimento e um coração frio, porque muitas vezes é isso que o conhecimento faz, nos deixa às vezes tão habitolados. Às vezes a gente sabe tanta coisa, mas consegue pôr pouca coisa em prática. E acredito que naquele dia aquele discípulo falou isso para Jesus, e Jesus, com aquele olhar de compaixão que ele sempre tinha, irmãos, ele olhou para aquele discípulo e falou: vem cá, eu vou te ensinar. Você vai orar assim. Quando você for falar com o Pai, primeira coisa, reconheça que Ele é soberano. Reconheça que Ele é seu Pai. Irmão, isso traz cura para o seu coração nessa noite. Deus não é seu carrasco, Ele é o seu Pai. Ele é aquele que ouve a sua voz. Às vezes tem pessoas que pensam assim: ah, mas... oh Deus, sou eu aqui de novo falando a mesma coisa com o Senhor. Deixa eu te lembrar que a palavra diz que Deus não se cansa, Deus não se fadiga, querido. Deus está olhando para o seu coração nessa noite, e como um bom pai, tudo que Ele quer ouvir é: me ensina, Senhor, me ensina. Fala com Ele para te ensinar. Te ensinar a se aproximar mais dEle, te ensinar a ter mais dependência dEle, te ensinar a reconhecer mais, te ensinar a depender, querido. Talvez você está tentando, está aí, como diz, lutando, nadando, e tem a sensação que vai morrer na praia. É hora de você ter humildade e falar: Senhor, me ensina a te conhecer, pega-me pela mão, toma-me pela mão, Senhor, e me conduz. Não é à toa que Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando Ele disse essa palavra, Ele falou: eu sou a orientação que você precisa. Talvez você está tão habitolado de tanta informação, querido, de tanta pressão, de tanta coisa que vem de fora, que você não está conseguindo ver Jesus aí dentro. Ele está aí com você. Ele está presente. Ele tem compaixão por você, Ele tem misericórdia de você, Ele tem um amor incondicional por você. E Ele está te dizendo: observa, procura saber o que eu estou agindo, como eu ajo, e eu te ensinarei.